quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Poxa, que maravilha, minha gente. Que maravilha. Gente, para a gente fazer uma reflexão ligeira, diante de tantos acontecimentos que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor, tudo isso aí que tem falado e ultimamente esse desastre criminalmente produzido, eu acho que eu não tenho outra concepção para o que aconteceu ali, criminalmente produzido, e que atesta o como retorna sobre a gente tudo aquilo que a gente acumula de maneira irresponsável, de maneira indevida. Sim, existe um depósito que na linguagem bíblica é utilizada pelo termo de encher a medida. Existe uma medida que se enche em relação a cada um de nós. Esse termo, por exemplo, foi utilizado com relação à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e que assim o foi porque se encheu a medida daquelas cidades, gerando então o transbordamento de tudo aquilo que fora se acumulando contra as próprias pessoas. E agora eu acho que a gente vai até assistir o que ele estava querendo fazer, mas a Carol estava boicotando a coisa. Agora está livre acesso, mas ele ficou tímido. E a gente pode então trazer para pensar, existem certas consequências que são muito imediatas, ao estilo botar o dedo na tomada, entendeu? Você não precisa de muito tempo para chegar à conclusão de que essa não foi uma boa ideia. Você entendeu? Eu particularmente, inclusive, dou graças a Deus por todas as vezes, ou pelas vezes, porque algumas delas cumpriu o efeito de um reservatório de Brumadinho ou de Mariana. Mas eu dou graças a Deus por aquelas vezes em que deliberadamente eu me arvorei a uma situação desalinhada com o curso da vida, e na insinuação já veio pescotapa, assim, entendeu? Corda-se. Eu vejo isso como graça.
Eu vejo isso como graça. Você insinua botar o pé fora, você leva um choque. Assim, eita lá, aí você já se apruma. Mas em boa parte das vezes não é assim que funciona. E aí nós passamos a criar em nós um depósito de rejeitos que a princípio contém, que a princípio expressa normalidade e uma vida no seu curso aparentemente funcional e normal para fora daquele reservatório. Só que, como é um depósito de rejeitos, e como de uma certa forma ele funciona, isso, por outro lado, vai produzindo na gente a ilusão de que nós encontramos a maneira apropriada de produzir rejeitos e contê-los ou controlá-los relativo à sua consequência imediata no todo da vida. E nessa ilusão, que produz na gente uma certa confiança de que a gente aprendeu a lidar com a coisa, a gente vai se arvorando a ampliar o perímetro de exploração daquilo que produz rejeito como consequência. Rejeito como consequência. E estranhamente a vida, ela permite que em determinadas jornadas, isso passe por um atravessamento de um tempo considerável. De um tempo considerável em que a pessoa pressupõe que ela aprendeu a como se joga o jogo. E ela vai criando rejeito, aquele magma vai se acumulando. E como a gente vive num cotidiano tão apelativo, que convida a gente para o lado de fora, mediante uma tempestade de estímulos em todas as direções, a gente não ouve barulhos de rachadura, de movimentação, a gente não para observar a mudança na morfologia da coisa, a gente não para pensar que aquilo tudo que está acumulado não evaporou, pelo contrário, embora esteja armazenado, está ali e sob uma pressão absurda. E no nosso caso, frequentemente a gente vai sendo acometido por pesadelos, a gente vai sendo acometido por certas paranoias, a gente vai sendo acometido por certas inseguranças, por certas sensações estranhas, mas envolvidos no corre-corre do dia a dia, a gente coloca isso na conta do estresse, a gente coloca isso na conta da ansiedade, até que o reservatório não aguenta mais. E quando o rejeito ele é liberado, isso volta na força do que em psicologia a gente chama do retorno do reprimido. E o retorno do reprimido sempre espalha morte em todas as direções. Sempre destrói a cenografia de tudo que está em volta, sabe? Compromete tudo, vem avassaladoramente afogando, destruindo tudo o que outrora tinha até um certo valor. A grande verdade é que esse material de rejeito, quando isso ocorre, isso é até embora a destruição causada, isso é até um convite para a vida. Porque um extravasamento dessa natureza, pontual, abraçando ali um espaço circunscrito, equivalente àquilo que foi acumulado, embora seja extremamente avassalador, destrutivo, ele é um convite para a vida, porque querendo ou não zerou aquele reservatório e todos ali em questão são convidados a repensar o modo
o jeito, a maneira. Só que quando acontece um em Mariana e outro em Brumadinho, então a gente já começa a suspeitar de um vício na maneira de se conduzir relativo a só funcionar pela via da construção desses armazéns. E isso eu estou falando no nível psicológico, na nossa maneira de conduzir as coisas. Existem certos comportamentos, e eu acompanhei isso próximo de uma pessoa, inclusive muito querida para mim, de como ia se burlando determinados detalhes na maneira de se conseguir, de se adquirir determinadas coisas, e que porque a coisa funcionava no imediato das negociações e das agilizações, aquilo tudo ali meio que se forjava num terreno muito arenoso. Porque a gente precisa também entender que em cima de terreno arenoso dá para construir. É possível construir. O problema não é se isso vai ser viável ou não. A grande questão relativa à fundação sobre o qual a gente constrói é suportar as intempéries da vida. Isso aí são outros 500. Porém, construir, constrói. Tanto um castelo em cima de areia, quanto um castelo em cima de uma rocha. E a princípio, ambos podem tirar onda em relação ao que foi construído. Sobretudo, quem constrói na areia pode inclusive se ufanar de conseguir de maneira mais barata, de maneira mais rápida, pode estar de repente desfrutando da coisa muito antes de quem está construindo na rocha o consegue, enquanto quem está construindo na rocha está no primeiro andar, quem está construindo na areia já está no acabamento final. Entendeu? Então tem todas essas interpretações de uma aparente vantagem, que aí quando vem a chuva, quando vem o vento mais forte, a represa não segura, ela não segura. Então você vê aí uma pessoa que parte para mandar pagar alguém. Só estou dando exemplos aqui, pelo amor de Deus, não vamos partir para uma perspectiva moral de atribuição de valor. Eu estou aqui querendo trazer algumas exemplificações para a gente sair um pouco do campo da metáfora e materializar um pouco essa reflexão. E aí você vê uma pessoa que paga alguém para poder fazer o TCC dele, e aí uma outra pessoa que consegue agilizar para ele a supressão de um determinado período de estágio para ele poder entrar, para conseguir chegar direto ao diploma, e aí tendo um serviço para poder fazer, ele se antecipa com a credencial profissional de uma outra pessoa para ele poder ter acesso imediato àquela oportunidade, coisas que a princípio você, no imediato, percebe que funciona, não lesa ninguém, mas você produz rejeitos invisíveis. Rejeitos invisíveis, aí é um acordo de transação, que o sujeito, na premência da urgência, acaba estabelecendo em relação a um determinado imóvel, a uma determinada compra, e que, porque ele tem essa interpretação de poder sempre produzir uma vantagem correlacionada muito mais à sua capacidade de contornar a coisa no papo do que seguir os parâmetros adequados para que aquilo se faça de maneira resguardada, de maneira segura, adequada. E aí o sujeito
faz aquilo e aquilo dá certo e aquilo funciona nos melhores anos da produtividade dele até que vem um vento. E aí esse vento, ele imobiliza uma determinada situação que, como efeito cascata, starta um problema naquela negociação que ele fez sem ter segurança jurídica nenhuma e que, por conseguinte, apita lá porque alguém descobriu que foi a credencial utilizada também de maneira indevida e tudo. E aí começa-se a interpretação de que o inimigo está furioso. Aí a gente pergunta, o inimigo está furioso? Ou a gente está vendo o desmoronamento de Mariana? Agora, uma coisa é o desmoronamento de Mariana. Outra coisa é a gente não aprender nada com o desmoronamento de Mariana. E aí depois a gente tem um desmoronamento de Brumadinho. E vamos ter outros desmoronamentos, enquanto a gente ficar achando que o que vem como rejeito dos nossos projetos tem a ver com uma insurreição do inimigo. Eu não estou querendo desqualificar a possibilidade dessa leitura como podendo ser a verdade em determinados casos. Em determinados casos. Mas do modo como se praticamente convencionou a interpretar tudo aquilo que desanda como sendo uma investida do inimigo, é um desperdício interpretativo relativo ao potencial que a situação tem para ensinar sobre a nossa própria maneira de conduzir as coisas. E aí a gente não aprende com a coisa, e aí a gente repete a asneira, e aí a gente vai vendo de 3 em 3, de 5 em 5 anos, sistematicamente barreiras se rompendo e uma imensidão de vida sendo afogada na lama. Portanto, eu acho que tem duas mensagens que a gente pode capturar aqui e que eu acho que Mariana e Brumadinho passam para a gente, né? A de Mateus 7, que aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, é como aquele que constrói a sua casa na areia, e constrói. Todavia, chega a chuva, o vento forte, e os rios transbordam e dão com ímpeto na casa, e ela não suporta. Diferentemente, aqueles que ouvem e praticam, leva-se mais tempo, né? A coisa amadurece de uma outra maneira, num outro ritmo, diferentemente do timing, do modo como a ansiedade exige a gente. Mas é construída na rocha, e vem a chuva, o transbordar dos rios, e o vento dá com ímpeto sobre essa casa, e ela resiste. Portanto, eu acho que nós somos convidados a revermos a nossa ansiedade, a revermos as nossas prioridades, a revermos os nossos medos, porque é a partir da revisão dessas dinâmicas que são tão passíveis à confusão dos nossos dias de hoje, que a gente evitará de produzir uma dinâmica de vida que expresse um movimento cíclico de destruição, que compõe uma configuração diferente do como foi, por exemplo, em Pompeia. Em Pompeia, na época romana, foi destruída pela explosão de um vulcão. É a revelia. A vida tem essa dinâmica também. E a gente tem que aprender a lidar. São tragédias que não escolhem raça, cor, religião, endereço. Elas acontecem.
Mas vamos combinar. Relativo aos sanhaços e aos perrengues que a gente passa na nossa vida, 2%, quiçá 1% tem a ver com o vulcão de Pompeia. E 99% tem a ver com a barragem de Mariana e de Brumadinho. É bem aquela situação que chamam de desastre natural, aquilo que teve a má ingerência humana. A má ingerência humana, exatamente. Nós temamos chamar de desastre natural. Isso, foi um desastre natural. Não foi um desastre natural. A gente tende a fazer isso, até quando acontece com a gente também. Né? Aí a gente quer um nome de uma doença, a gente quer um diagnóstico, um rótulo, né? O inimigo, na religião então. Participação ali para mudar. Exatamente. A religião então, ela fornece todo um vocabulário, uma cadeia de significantes para distanciar o sujeito da sua própria verdade, daquilo que ele precisa enxergar para parar de ficar rodando foi a serpente, em círculos. A serpente, a mulher. Foi a serpente, foi a mulher que me destes, isso, está tudo, é esse povo incircunciso, é o mundo, foi o pecado. Os mecanismos de evasão, eles são extraordinários. Né? Como a Vale vai fazer também, ela vai se utilizar de todos os que lhe estejam disponíveis. Só não vai dar para utilizar o viés da religião, entendeu? Eu creio que vai pegar muito mal. Pelo menos. Mas os jurídicos, todos os que tiverem disponíveis, entendeu? Mas a gente faz a mesma coisa. Eu até postei na minha rede social que eu achei tudo isso, acho isso tudo muito simbólico, expressivo daquilo que representa a nossa própria subjetividade o tempo todo. Né? Entre Pompeia e Minas Gerais, eu acho que Minas Gerais é a grande advertência de que nós somos o nosso próprio sofrimento, nós somos a nossa própria agonia, sabe? Estranhamente, inclusive, você para fazer essa análise, nós somos um país de proporções continentais e que não tem praticamente catástrofes naturais, sabe? Não chega um maremoto aqui, não tem um terremoto, de vez em quando, em algumas beiradas aí tem alguns, mas você vê que não atinge uma relevância extraordinária, no vulcão, nada. Nós somos Mariana e Brumadinho. Nós somos o nosso próprio caos. E eu acho que o convite aqui é para a gente poder transportar isso para o nível individual, do modo como a gente conduz e vai produzindo tragédias e catástrofes cíclicas no nosso panorama de vida e que impede o desenvolvimento, pelo menos contínuo. Porque aí, vamos lá vai ter que a gente gastar investimento para poder ressarcir uma série de pessoas, refazer cidades e tal. Meu Pai do céu, lá vai a gente dar 20 passos para trás agora, para poder corrigir uma coisa que na verdade se entranhou quase que na cultura do brasileiro, no modo como cada um lida com as suas emoções, com a sua maneira de conduzir, o jeitinho brasileiro, né? E todas essas nossas artimanhas para tentar facilitar determinados processos num discernimento completamente descalibrado em relação à importância, aos efeitos da coisa, né? E que porque nós temos um excesso de burocracia e que porque nós temos determinadas coisas que de um ponto de vista mais pragmático seriam desnecessárias, mas aí a gente coloca tudo no pacotão e começa a enxergar a vida pela lei daquilo que pode me trazer vantagens imediatas. E aí o sujeito entra numa rota de ir burlando tudo, burlando, e até criar um reservatório insuficiente para conter o rejeito produzido, e aquilo extravasa, trazendo morte para todas as direções. E, aproveitando, Felipe,
que os nossos rejeitos, assim como o Sobradinho e Mariana, muitas vezes não afeta só a nossa vida. Né? A destruição que causa, muitas vezes, é aqueles que estão ao redor. Varre para todo né? mundo. Os nossos rejeitos, as nossas produções afetam aqueles que estão à nossa volta. Sem Assim como foi sombra lá, de dúvida. no acidente. Sem sombra de dúvida. Não se limita só a nossa vida. Aqueles que cercam também. Até o cara que quer se jogar num prédio, ele tem que saber se vai ter ninguém ali embaixo. Porque pode cair em cima de um carro em movimento e matar um monte de gente, mas ele só queria tirar a própria vida. Ele só queria tirar a própria vida. É assim. É assim. Então, dessa forma, eu acho que isso é um convite para todos nós. Né? Para todos nós, no modo a questionar as nossas escolhas, os nossos vinculamentos, aquilo que a nossa intuição já comunica para a gente acerca da legitimidade e da autenticidade de determinados caminhos, mas que a gente justifica e soterra essa voz que lateja dentro da gente com camadas e camadas de razões e justificativas relativo a que o governo rouba a gente também e que é tudo também é tudo para atrasar a nossa vida, entendeu? Aqui é por isso que o Brasil anda. Tem esses discursos assim que em parte carrega a sua verdade. A gente não vai mentir aqui. Nós temos uma carga tributária horrorosa, desproporcional, leis que só fazem a atender sistemas falidos. Nós temos uma série de situações, mas agora, ponderar o bom senso daquilo que seja viável, daquilo que seja factível, daquilo que não gere o transbordar de depósitos contra a própria vida em relação ao que o Marcão falou, envolvendo a vida de terceiros. A grande questão é a ganância em jogo. É a ganância em jogo, sabe? É a pessoa não saber descobrir um caminho e ela ter que enfiar o pé na jaca porque ela percebeu que a coisa funciona, que aquele traquejo ali dá certo. Ela perde a medida, ela extrapola. E aí ela quer jogar tudo na revolta contra o governo, na revolta contra o sistema, para supostamente justificar a ganância dela. Né? Então, é o erro do outro como álibi para eu agasalhar os meus próprios processos monstrificantes e que eu não quero enxergar, cuja única mão que vai me deter é um mar de lama afogando tudo à minha volta. Geralmente é assim. Mas não precisa ser assim. Entendeu? Se o governo é perverso, se o sistema é corrupto, que se resuma a eles. Mas nós somos convidados ao bom senso, porque a ganância nos habita. Nos habita. Pelo menos como potencial. E a gente precisa caminhar atento com isso. Porque é você achar um duto e ele sendo de 25 milímetros, a gente quer passar ele para 75 milímetros e passar ele depois para 100 milímetros e depois passar ele para 150. Daqui a pouco a gente está virando um tonel e daqui a pouco, enfim, perde a medida. Nós somos tendentes à cabralização da coisa. Né? A gente tende a cabralizar todas as coisas, né? De uma tal forma, meu amigo, que o cara achou uma rota daqui a... Meu Deus do céu! Tivemos vários Brumadinhos e Marianas, né? Cabral foi um, que quase não foi na forma de um rejeito de lama, mas olha como é que ficou o Estado. Olha aí como é que ficou, olha quantos servidores sem salários, olha quanta coisa precarizada. O que é isso se não é um mar de rejeito vindo e afogando uma série de famílias, né? Uma série de pessoas em hospitais, provocando mortes em todas as direções. Existem vários extravasamentos, né?
O que está havendo na Venezuela lá, se não também um depósito de rejeito, um sujeito que não abre mão daquilo de jeito nenhum, e aí vai extravasando êxodo de pessoas completamente pauperizadas pelo sistema para tudo quanto é direção. Isso é muito triste. A nossa ganância, as nossas obstinações, o nosso egoísmo de querer defender o meu às expensas dos demais, porque o governo não pensa em ninguém. E você igualmente também. Você, na sua obstinação e na sua ganância, você também não pensa em ninguém. Né? Nós não pensamos em ninguém quando a gente entra nesse software de funcionamento. Então eu acho que tem muita mensagem para a gente tirar como proveito isso tudo que está acontecendo aí ao nosso redor, para que a gente possa crescer, construindo na rocha, entendendo que por mais que certas coisas caminhem numa configuração de aparente normalidade, elas estão enchendo uma certa medida. E caminhar de maneira desapercebida e irresponsável em relação a isso é você acumular o magma da morte, daquilo que vai te submergir e, como o Marcão falou, ainda vai matar um bocado de vida ao redor de você. Então eu acho que pensemos, né? Eu acho que a Vale e nós aqui estamos convidados a fazer uma inspeção dos nossos reservatórios e na produção dos nossos rejeitos e nos terrenos onde a gente está trabalhando e explorando. Eu acho que todos nós somos convidados a rever os nossos contratos, rever as nossas... Você está revendo aqui. Você já está revendo aqui, né, Miguel? Isso. Tem que ser assim, que nem ele, ó. Viu alguma coisa estranha? Vai lá verificar, ó. Assim. Nesse nosso mascotinho aqui. Nesse caminho. Aí a gente vai lá verificar, vai bater o olho. Os terrenos onde você está explorando, onde você está negociando as coisas. E esse é o desafio. Esse é o caminho para a gente olhar, e é essa reflexão que eu deixo aqui para a gente pensar antes dele me morder, e que ele está achando que eu estou brincando, e só porque eu costumo falar Regina Colar, ele vai aqui brincar. Gente, vamos nós?